noite, tudo bem? Eu vou falar um pouco com você sobre a minha jornada no front-end, então, da fase trainee a pleno, falar o que foi, quais foram os desafios, o que passou. Então, quem aqui que já está na área trabalhando? Quem está em busca do estágio aí, primeiro emprego? Show! Então, vamos falar um pouquinho. Pode passar. Então, primeiro, quem sou eu? Então, eu me chamo Andressa, tenho 25 anos, eu sou dev front-end há mais ou menos uns 4. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, eu sou embaixadora do Space Squad, e algumas curiosidades sobre mim é que eu faço cosplay de vez em quando, sou ring girl de um evento de Muay Thai, mãe de pet e rata de academia, uma pessoa aleatória, né? Podem pensar. Então, vou contar aqui um pouquinho das minhas motivações, interesses, começo de carreira. Então, o primeiro foi a paixão pela tecnologia, sempre gostei de games e tudo mais. Então, um irmão meu é design gráfico, o outro trabalhava de vez em quando com técnica informática. E eu costumava ver muito eles nisso. E quando teve o primeiro contato com o computador, eles desmanchavam com o computador e muito engajado nisso. E só que eu acabei acompanhando muito o serviço do meu irmão na parte de design gráfico, que ele é até hoje. Então, foi o que me motivou mais. Então, eu acabei me inscrevendo para curso de design gráfico e me inscrevi também no curso de ADS e acabei passando nele. Então, embarquei nessa área. E o meu primeiro estágio foi, então, no Ministério da Fazenda, em 2018, atuando como suporte técnico. Mais ou menos em 2019, eu consegui minha primeira oportunidade na área de desenvolvimento, então foi na Top Design, e eu conto um pouquinho então, dos desafios iniciais. Então, eu comecei com zero experiência em programação, eu estava no terceiro, quarto semestre de ADS, e, óbvio, a gente tem muita falta de organização nesse momento, a gente não sabe o que estudar, então a gente fica meio desesperado, e bate a insegurança, a gente não tem conhecimento sobre as ferramentas de trabalho, ferramentas que vai usar para estudar também, e o síndrome do impostor, né, que atinge a gente, acho que a vida toda. Não importa onde a gente esteja, se a gente está começando, se não, sempre pega a gente. Até porque, quando eu entrei, eu era a única que não tinha tido experiências ainda anteriores. Então, vim do suporte técnico, não programava ainda não tinha chego na parte de código, de fato, na faculdade. Então, eu senti muito esse peso. Ai, será que é para mim? O que eu estou fazendo aqui? Um monte de gente já sabendo tudo, eu ali perdida. Meu Deus, aquele desespero bate. Pode passar. E então, chegou o momento do aprendizado. Nós fomos todos alocados em um projeto interno, onde a gente tinha que definir a nossa área. E aí veio a Andressa na dúvida de novo. O que eu faço? Eu vou para a parte de design ou eu vou para a parte de programação? Então, fomos conversando. Como é uma área que tem poucas meninas, eu fui muito incentivada a ir para a parte de desenvolvimento. E peguei esse gancho e entrei na parte, então, unir o útil ao agradável, como eu disse. Como eu gosto muito dessa parte de interface, eu escolhi, então, a parte de front-end. Então, foi o que eu fui atuando. A gente foi aprendendo também sobre cerimônias, o que é AD, o que é planning, essas coisas assim de projeto. Teve muito mão na massa, então a gente teve que desenvolver o projeto interno e a gente tinha entregas reais. Então a gente foi dividido, cada um a parte de orquestra, quem faz o desenvolvimento, quem era o design. E a gente foi fazendo entregas, aprendendo muito nesse tempo, aprendendo sobre metodologias ágeis, sendo realmente preparado para estar em projetos reais para o cliente. A gente teve, então, essa parte de entregas também e ciclos de feedbacks para ver como a gente estava indo e tudo mais. Então, aqui, projetos e tecnologias. Depois de todo aquele desespero, cada vez que a gente tinha alguma reunião, a gente pensava, meu Deus, é agora que eles estão bem. Qualquer reunião que a gente tinha nessa fase de trainee, a gente achava que era, eu estou fazendo alguma coisa errada, mas esses ciclos de feedbacks foram muito, muito importantes para a nossa evolução. Então, a gente fica com medo, óbvio, é a nossa primeira oportunidade, a gente está ali como estagiário, então qualquer coisa que vai conversar com a gente pensa que acabou o mundo, né? Não tem mais o que fazer. Então, eu tive a minha primeira oportunidade com um cliente,
Comecei trabalhando com TypeScript e React e com React Native. Então, a parte do React.js na parte web e o React Native na parte mobile. Então, pensa no desafio. A gente começou treinando e daqui a pouco a gente estava no projeto locado para cliente e total sair da zona de conforto, porque é o momento de a gente já ter que conversar com o cliente, a gente vai ter que fazer entregas reais mesmo. Então, uma baita responsabilidade nesse momento. E daí eu aprendi um pouco a parte de desenvolvimento mobile, a gente teve que estudar bastante, porque na fase de treininho a gente mexeu mais com a parte web. Então, a gente já entrou de cara mexendo com outras tecnologias. Depois da Halks, então, eu mexi com TypeScript Angular. Foi um dos meus maiores desafios, porque eu nunca tinha visto Angular, e de repente eu estava num projeto que eu nunca tinha visto aquele framework, e eu fiquei... Bati tudo aquele negócio de, não, será que eu vou conseguir entregar? Será que eu vou conseguir agregar no time? Então, junto a isso, alinhado, eu tive que estudar bastante enquanto eu estava no projeto. E a gente sempre tinha algum dev sênior, algum tech lead para nos apoiar e ajudar a gente com qualquer questão. Então, a gente tinha essa leve segurança de que se tivesse um desespero ali, a gente tinha eles para fazer perguntas. Depois, eu fiquei uns 2, 3 meses num outro projeto até vir porque eu ia atuar de fato com TypeScript e React.js. Todos esses projetos aqui eu ainda estava como trainee, então foi bem desafiador. E por último, então, que é o que eu estou atuando até hoje, que é a parte do Rota, que é Green Card, é uma gestão de frotas, e a gente atua então com TypeScript e React. E foi o momento então da mudança de mindset. Então, que tive que aprender a colaborar, a ter aquele contato de fato com o cliente, a comunicação, compreensão da estrutura. Então, entender que não é só o código que importa, eu tenho que entender do negócio também. E o reconhecimento profissional de trainee para desenvolvedor front-end júnior foi no momento dessa passagem para o time do Rota. Para toda essa parte de trainee até júnior, o que eu estava fazendo no meio tempo disso? Então, eu aprimorava minhas competências com cursos online. Então, de fato, no início, a gente não tinha muita organização para saber o que estudar. A gente chegava em casa e pensava, e agora, o que eu faço? Então, a gente acaba estudando de tudo um pouquinho, até a gente pegar mesmo o que a gente precisa focar. Normal, super normal. Então, foi o momento que a gente mais estudou, mais procurou coisas. E os cursos online nos ajudam a nos manter atualizados. Porque às vezes a gente acha que conhece de tudo e a gente acaba descobrindo alguma coisa ali vendo os cursos. Então, eu trouxe novos conhecimentos. Participar de comunidades, então, como o GDG, como o Space Squad, isso me ajudou muito. Trocar conhecimento, ter experiências novas, contato com outras pessoas e o compartilhar do mesmo momento, que também ajuda bastante. Aprender com projetos, então. Não adianta, porque é no projeto que tu vai identificar as lacunas de fato, o que está faltando para te dar aquele passo a mais. Então, vai ser na prática, tu trabalhando mesmo, que tu vai descobrir o que está faltando para te conseguir aprimorar. Pode passar. Então, habilidades técnicas, o que eu foquei em desenvolver, pensando na parte de front-end, que era o que eu estava atuando. Então, versionamento de código. O uso do Git. Vocês já ouviram sobre Git? É algo muito importante, porque normalmente todos os projetos a gente vai precisar utilizar. A gente não precisa decorar e saber todos os comandos, mas é importante a gente ter uma ideia do que é, como funciona, para que serve. Porque ajuda muito a gente em projetos reais, qualquer projeto que a gente vai trabalhar, normalmente a gente vai usar. O JavaScript e TypeScript. Infelizmente, eu pulei muitas etapas, isso não me ajudou muito. Então, eu não... Tudo que vocês puderem fazer de início, assim, estudar desde o princípio a parte de lógica de programação, a parte de HTML, CSS, antes de ir para um framework de fato, porque eu acabei pulando algumas etapas e isso me atrapalhou no processo. Porque como eu não tinha nenhum contato com programação, quando eu comecei
como trainee, a gente já começou no JavaScript. Então, aquela base do HTML, aquela coisa que a gente aprende, eu não cheguei a ver a fundo e eu tive que estudar depois. Então, uma coisa que me atrapalhou um pouco. Então, frameworks, bibliotecas, CSS, que é a parte de estilização, responsividade, então aprender que a gente sempre tem que fazer de forma com que fique bom, tanto no celular quanto no web. Então, a gente começa sempre trabalhando para que fique no tamanho ideal no celular, para depois na parte web. Ele tem que ser responsivo para ambos tamanhos de tela. Acessibilidade, que é uma coisa pouco falada entre a gente, mas muito importante, porque normalmente não dão devido valor quem não sabe a área. Meu projeto ninguém que tem alguma deficiência usa. Como é que a gente sabe, né? Não sabe, porque se a pessoa não consegue usar, não tem como saber se tem algum usuário que tem. Então, é uma coisa muito importante de aprender. Performance, lógica de programação. Então, aqui seriam as habilidades não técnicas. Então, pensamento crítico. A gente tem muito medo de fazer perguntas no início e de expor nossa opinião. Então, óbvio, eu ficava quietinha em todas as reuniões, em todos os momentos e ciclos, porque a gente fica com medo de expor. Não, aquela pessoa sabe mais, ela pode responder. Não vou ser ouvida nesse momento. Mas é um momento que a gente está ali para ser ouvido. Se a gente está ali, é porque é importante, de alguma forma, a nossa fala. Atenção aos detalhes. Então, a gente e casa também com a parte de não deixar de falar. Então, qualquer coisa que a gente vê que pode agregar naquele momento, a gente deve avisar. Ter uma gestão de tempo, aí uma coisa que a gente normalmente não tem. E no momento que a gente começa a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, tudo vira um bolo. Tem que ter o tempo teu para estudar coisas do projeto, o tempo teu para estudar na faculdade e o teu tempo de trabalho. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de organização. Feedback. Então, a gente saber ouvir o que o outro traz é muito importante, porque a gente consegue pegar muitos ganhos ali para ti. A pessoa que faz o feedback contigo, ela está ali para te ajudar. Então, está sempre aberta para ouvir e botar em prática o que tu ouviu no momento de feedback. Trabalho em equipe e comunicação. A comunicação, eu acho que é o principal, porque é o momento que tu vai conseguir expressar para o cliente, quanto para o teu time, e isso vai ajudar na parte do trabalho em equipe também. Aqui, adaptação. Então, a gente vai ter que se adaptar a novas tecnologias. Pode ser que a gente tenha uma que a gente gosta mais, né? Mas, como ele comentou, a gente nem sempre vai entrar diretamente no projeto, né? Porque a gente gostaria realmente de programar. Então, a gente vai ter que se adaptar a linguagens diferentes, a trabalhar com coisas que talvez a gente não goste. Mudanças constantes, isso é uma coisa que vai acontecer. Não tem como, a gente vai passar muito disso. Então, pode ser que tu está trabalhando muito tempo numa coisa e simplesmente o cliente diz, não, vai ter que mudar tudo, fazer tudo zero, e tu vai ter que se adaptar a isso e seguir o baile. Então, entender o que o projeto precisa e buscar uma solução a partir disso. Planejamento. Então, aqui foi um momento que eu tive que parar e pensar como é que eu faço para evoluir daqui. Sou júnior. O que eu preciso a mais para conseguir evoluir na minha carreira? Então, eu tive que sentar e me organizar e estabelecer objetivos e metas, tanto de longo quanto a curto prazo, para a gente conseguir, tanto pessoal quanto de trabalho, ter uma organização, prática no dia de trabalho, alinhado aos objetivos. Então, tudo que é estudo que tu está fazendo, que tu consegue botar em prática no trabalho, tem um ganho absurdo, porque tu vai estar... A prática, de fato, é que faz tu aprender. Então, não que o conceito não seja importante, mas é muito bom tu conseguir ligar os objetivos de estudo com uma parte do teu projeto de trabalho, porque tu vai estar ali fazendo o que tu estava estudando antes e te ajuda a gravar. Então, fazer o bom uso dos feedbacks, como eu comentei, pegar tudo que tu... coletar tudo que tu ouviu e traçar
né? Ligar com os teus objetivos, vai te ajudar a evoluir. E fazer do estudo um hábito, uma rotina. Porque muitas vezes é cansativo, a gente abre ali o computador, um livro, qualquer coisa, e tudo que a gente tem vontade é de sair dali. Ah, não, tu para de trabalhar, a única coisa que tu quer é descansar, né? Não quer pensar em ter que estudar ou ter que fazer uma outra coisa. E tá tudo bem, tem dia que a gente não vai ter cabeça para isso. Mas quando a gente consegue, não que a gente vá gostar em algum momento, mas é tipo atividade física, a gente sabe que tem que fazer para o bem do nosso corpo, então a gente precisa do estudo para que a gente continue evoluindo, então a gente tem que pegar ele e tentar botar ele dentro da nossa rotina. Network. Esse daqui tá bom, porque eu queria ser o Débora que trabalha na sua cacholinha e só fica ali desenvolvendo, né? Esse era normalmente o padrão. Só que agora a gente não pode mais trabalhar assim, a gente não pode ser mais o Débora das cavernas. A gente tem que conversar, a gente tem que se expor, e isso é uma tarefa bem difícil, principalmente para mim também, porque eu sempre tive problemas de comunicação, não gostava de falar em público, falando em público, e daí, então daí eu aproveito os momentos com a minha expor, porque eu sei que é importante. No network tu escuta muitas melhorias, tu vai falar com pessoas de várias, tanto um sênior, quanto um tech lead, quanto uma pessoa de outra área, mas que tem outra visão, então tu vai conseguir ter esse contato, uma rede, vai te ajudar com a visibilidade. Então, de repente, uma pessoa de outro projeto, tu já conversou com ela, ela sabe, a Andressa sabe de tal coisa, vou chamar ela. Tu continuar sem conversar, sem aparecer naquele momento, talvez essa pessoa não lembraria de ti quando estivesse precisando. Então, troca de conhecimento, gera oportunidades e aprendizado contínuo. Então, como eu comentei, participar de comunidades, seguir pessoas da área, manter ali o LinkedIn atualizado, sem cansar. Tem que manter atualizado, porque ali é o momento, é o teu portfólio, né? Tanto ali quanto outras redes. Isso. Soft skills. Então, além de tudo, a gente não pode pensar só no técnico. Para a gente ser um profissional completo, a gente também precisa evoluir na parte dos nossos soft skills. Para conseguir evoluir, de fato. Então, primeiramente, autocontrole e resiliência. Porque vai ter momentos difíceis, a gente também tem o nosso pessoal. Então, às vezes, a gente pode não estar passando por um momento bom, mas a gente está lá no trabalho, e lá a gente é a mesma pessoa lá no trabalho. Então, a gente vai estar mal lá, a gente vai estar triste, mas a gente tem esse controle, ter essa inteligência emocional de lidar com os problemas mesmo que a gente talvez não esteja bem naquele momento. Tá? Até porque também vão ter problemas no trabalho. Então, pode ser que o time venha com uma bomba ou de tudo que tu estava fazendo e tu não vai se descontrolar. Claro que internamente tu vai surtar, tu vai gritar ali no teu pessoal, mas no momento que tu tá ali no trabalho, tu tem que ser profissional e não pode expor aquilo. Então, a gente surta no off, mas ali a gente fica ok. Pode passar. Protagonismo. Então, a gente precisa ser protagonista da nossa carreira. Para conseguir, então, colaborar contigo, ser comprometido com aquilo que tu está fazendo, responsável, ter iniciativa. O que seria a iniciativa? Tá vendo que tem um problema gerado ali, ninguém perguntou, ninguém viu, e tu vai deixar assim. Não, tu vai tomar frente, tu vai conversar, tu vai tentar expor este problema. Exposição. Então, liderar reuniões também é importante. Trazer a tua fala no momento que tu está ali com o teu time. E senso de propriedade do projeto. Tu tem que sentir que aquilo ali, não como um filho, mas aquilo tem que ser importante para ti, porque ajuda no teu comprometimento e na tua entrega. Então, desafios. Alguns desafios que eu passei e depois eu vou falar como tive que lidar com isso. Então, iniciar em projetos sem conhecer a estética.
como foi o exemplo do Angular. Eu entrei sem saber como é que fazia. Microgerenciamento. Vai ter momentos que tu vai entrar, talvez a empresa não tenha esse tipo de relação, mas pode ser que tu entre num projeto onde eles façam um microgerenciamento. E tu vai ter que lidar com isso. A pessoa te perguntando como é que tá o trabalho, como é que fazer chamada para ver como é que tá ficando. Infelizmente, ainda acontece essas coisas. Então, desenvolver uma stack nova, um projeto legado, sem poder fazer melhorias ou entrevistas com usuários. Nem sempre a gente vai ter contato com o usuário e às vezes a gente vai ter que fazer apenas o que o cliente está pedindo, porque a gente não vai poder aplicar as nossas melhorias. E a gente vai ter que lidar com isso também. Tem pessoas que têm clientes que são mais duros, que tem mais aquela outro tipo de cultura. Então a gente vai ter que lidar com diferentes todo esse momento que a gente entra no projeto. Então saber se comunicar com o cliente. A gente vai ter que falar assim o tecniquez, de uma forma com que ele entenda o que tu está fazendo, qual que é a tua proposta, e lidar com a frustração. Então, com a frustração de problemas que possam ocorrer, de mudanças repentinas. Pode fazer. Aí que eu falo um pouco da perspectiva positiva. No time, quando a gente tem muitos problemas, a gente acaba ficando muito negativo, muito irritado com tudo que está acontecendo. E isso acaba minando o time, porque tu vai conversar com o pessoal, vai estar todo mundo naquela mesma vibe de meu Deus do céu, tá tudo dando errado. E é um momento que a gente precisa buscar soluções e não focar no problema, né? Porque os problemas vão ter igual. Então não adianta a gente só ficar naquela bolha da reclamação. A gente precisa procurar alguma solução nessa etapa como time. Então, visão equilibrada e objetiva da situação, para que a gente consiga resolver os problemas de fato. Aceitar a realidade. Então, às vezes, nada vai ser um cenário perfeito. Nem sempre vai ser como tu queria. Então, tu vai ter que pegar o que tem e entregar com o que tu estiver recebendo. E ter flexibilidade. Aqui eu falo um pouquinho sobre o que seria bom a gente fazer no início, coisas que eu identifiquei que me atrapalharam bastante. Então, a gente nunca se comparar com ninguém, porque cada um tem um momento, tem uma evolução, tem o gap, tem toda uma coisa, tem todo um momento de experiências, tem pessoas que tiveram já acesso a outras coisas, outras não. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente não deve se comparar. Ou estabelecer metas alcançadas. Então, naquele momento que a gente está muito engaixado, muito feliz, e entrou no projeto, a gente põe metas gigantescas, meu Deus, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, é bom botar coisas alcançáveis. Sabe aquilo que tu lê e diz, não, em 2, 3 meses eu consigo alcançar isso. Põe coisas pequenas, que tu consiga ter aquele senso de, nossa, consegui, que traga um prazer para ti mais rapidamente. Tu quebra aquele teu objetivo grande em pequenos pedacinhos para te ajudar na evolução. Alinhar expectativas, então tem que conversar com a tua liderança para saber o que ela espera de ti, o que tu precisa fazer. Uma rotina de estudos, não focar em primeiro o negócio primeiro, depois a tecnologia do projeto, como eu comentei, a gente acaba achando que isso não é relevante, a gente entra desesperado tentando saber que tecnologia é, como é que eu vou programar com isso, e quando deveria, primeiro, a gente focar na parte do negócio. Aí, tudo que se trata do projeto, ele atende, quem ele atende, essa parte de crescimento pessoal e profissional. Então, a gente perseverar diante dos desafios, por quê? Porque isso é que vai te fazer crescer. Então, a gente precisa ter esse olhar para os desafios, adaptar-se às oportunidades práticas que irão surgir. Então, vão ter momentos que vai surgir alguma oportunidade e tu vai achar que tu não vai conseguir entrar ali no momento, tu não vai conseguir lidar com aquele desafio. Mas tu deve aceitar igual e botar a cara, porque isso que importa. Quando tu vê, tu já tá fazendo. Pensar além do código, então, que seria a parte de soft skills. Então, a gente pensar além do técnico, a gente precisa ter
pensando na parte da nossa comunicação, como a gente se pode, como a gente faz o nosso papel de fato. Ser racional, então, fazer o melhor possível com o que tem disponível. E comunicação, então, compartilhar conhecimento. Quando entrou novas turmas de trainees, eu fui convidada para ser mentora de um deles. Então, esse foi um momento de muita troca de conhecimento. Foi muito legal. Eu ainda era júnior. Então, entrou várias pessoas novas, como eu tinha entrado, com a cabeça uma pilha, super motivada, e a gente, então, teve esse desafio de criar aulas e lives, apresentações para eles, para que a gente conseguisse, então, compartilhar nosso conhecimento, que a gente aprendeu até, ajudar eles e, claro que a gente saiu ganhando muito com isso, porque no momento que a gente compartilha conhecimento, a gente aprende também. Então, nunca perder uma oportunidade de falar em público. Quando te convidarem, aceite e se exponha. Para criar um repertório, então, eu evoluir cada vez mais. Pode passar. Então, agradeço por estarem aqui, por me ouvirem. Espero ter agregado em alguma coisa na carreira de vocês, na parte profissional e pessoal. E agradecer a FADERGS e GDG pela oportunidade. Oi. A rotina de estudos que você falou, consegue sempre cumprir ela? Não. Então, a gente nunca vai ser linear. A gente tem que ter isso na cabeça. Porque senão a gente vai se cobrar muito além. Nunca vai ser linear bonitinho. Às vezes eu ponho na minha agenda e eu vou... uns 5 dias da semana, depois do trabalho, eu vou estudar pelo menos 1, 2 horas. Não vai ser todo dia que vai rolar, né? Porque a gente tem uma vida além daquilo. Então, vai ter imprevisto, então a gente vai ter que entender, tudo bem, hoje eu não consegui, mas nunca deixe o amanhã ficar passando, amanhã eu não vou fazer. Não, é aí que tá o problema, exatamente. Não pode deixar passar muito tempo que tu não fez, porque daí tu perde aquele hábito, né? Tu vai perdendo e tu vai perdendo a motivação de fazer. Então, é isso. Uma pergunta, tem mais alguma técnica para lidar com a síndrome do impostor? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que está na área, eu sempre gosto de ouvir, porque tem diferentes visões, como lidar com isso é aquela coisa que tu fez um monte de coisa inteira, tu chega de noite, não fiz nada. É bem complexo a gente lidar com isso, porque a gente fala, não, é só tu isso, aquilo, mas a gente acaba caindo de novo, né? A gente sempre volta. Eu sinto todo o tempo também, para ser sincera com vocês, a gente sempre vai sentir em algum momento. Mas eu acho que a forma de lidar com isso é a gente, talvez, até olhar para trás. Vou dar um exemplo aqui, eu não sabia para que servia o Git quando eu entrei e comecei a trabalhar. Não sabia nem para que era isso, sabe? Então, eu penso, tudo que tu cresceu até aqui é sobre tu, sabe? Então, tu tem que ver, eu já fiz isso, daquilo. Naquele momento lá eu nem sabia. Então, olha quanto eu evoluí, sabe? A pessoa lá está no momento da evolução dela. Então, eu acho que talvez dessa maneira que eu penso quanto a isso. Mais alguma pergunta? Eu tenho. A Jennifer disse aqui no YouTube. Disse tudo. E o Adeonir comentou um pouco antes sobre a síndrome do impostor nos persegue, mesmo sendo júnior, pleno ou sênior. Isso aí. Quando tu falou do entendimento do negócio, como que foi o processo de entendimento? O que te ajudou a entender? O que mais me ajudou foi procurar as pessoas, por exemplo, o próprio cliente, e perder um pouco porque a gente normalmente tem um receio de conversar, né? E conversar um pouco com ele, porque normalmente quando a gente entra, a gente tem uma apresentação. Sim. Normalmente a empresa vai ser apresentado o cliente e é o que aquele projeto faz de fato. Então, se tu perder aquele medo de perguntar, vamos dizer, a gente chama de chato, né? A pessoa que fica perguntando, então eu acho que é o perguntar. Por que isso faz isso? Como é que funciona tal coisa? E daí tu vai entendendo, interligando. Fazer mapas também, diagrama, eu acho que ajuda bastante. E tu botar todo aquele passo. Se eu entrar aqui, faz isso. Se eu entrar lá, faz aquilo. Então, acho que é bem importante. E não deixar de perguntar nada. Obrigada. O Wesley Cruz
nos comenta aqui, acho que agora eu perdi o... questão de estágio. É ideal tentar mesmo não tendo ainda muito conhecimento? Ajuda no aprendizado durante a graduação, por exemplo? Sim, com certeza. Porque a primeira pergunta era qual mesmo? A pessoa deu um branco aqui. Peraí. Teve duas. É ideal tentar mesmo não tendo ainda muito conhecimento? Tentar estágio sem não ter conhecimento? Sim. Sem não ter nenhum conhecimento? Quando eu apliquei, eu não tinha nenhum conhecimento. Então, eu só me meti. A gente precisa sempre demonstrar que a gente está aberto a aprender. Se tu está aberto a aprender, normalmente a gente vai ganhar alguma oportunidade. Porque tu está mostrando ali que tu está engajado e que tu está ali para fazer o que vier. E no momento que a gente está estudando, eu acho que foi a melhor coisa para mim ter começado cedo no estágio, porque me ajudou muito na faculdade. Muita coisa que eu não entendia, quando eu comecei a trabalhar e ver coisas na prática, eu já começava a me ligar mais na parte do estudo. Então, eu vi muita coisa que naquele momento da faculdade eu não via. Essa é a ideia do estágio, né? Claro, existem empresas que contratam estagiário para pagar menos, existem, mas o objetivo do estágio é justamente esse. Então, sim, se candidatem, não você já tem. Exatamente. Até porque o meu primeiro estágio, eu às vezes tinha que entregar pacote de correio, tinha que comprar o lanche pro chefe, então é isso. Não, eu queria complementar só falando que o meu primeiro emprego, eu tive sorte de conseguir trabalhar com front-end direto, foi bem na época da pandemia, as empresas estavam meio malucas assim, atrás de front-end. E aí eu estava estudando, acho que fazia 6, 8 meses, assim, que eu estava com curso online mesmo. E eu pensei que eu não tinha capacidade nenhuma de trabalhar, nem de estagiar. Aí eu estava lá no LinkedIn de madrugada, vendo sobre isso. E aí, eu estava sem emprego, minha tarde pra caramba. E aí eu vi um post de uma pessoa, não lembro quem era, falando, nossa, você tem que ir mesmo sem saber, tipo, tu nunca vai estar pronto, sabe? Aí eu vi o post e falei, cara, não importa, tu nunca vai se sentir pronto. Não tá aprendendo. Tu pensa assim, nossa, quando eu aprender tal funcionalidade de JavaScript, eu vou estar pronto. Mas eu não conhecia outro, sabe? Sim. Foi no que fiz. Aí vendo aquela frase, eu me candidatei com umas 3 vagas naquela noite. E de manhã, uma das vagas, o cara me ligou para fazer uma entrevista. Eu tinha ido dormir tipo 5 da manhã, o cara ligou às 8, eu acordei todo torto. Falei com ele e fiquei tipo, nossa, velho, por que eu não fiz isso antes, tá ligado? Mas então, realmente, não, você já tem muito importante, assim, tu pensar nisso, sabe? Tipo, só vai. Sim, a gente nunca vai estar pronto. A gente nunca vai achar que tá. Inclusive, eu também não sei muita coisa que às vezes os colegas do meu lado sabem. Então, a gente não pode ter... Não adianta, a gente nunca vai saber tudo. O colega vai saber uma parte, vai saber outra, o outro vai saber outra. E a tecnologia é algo muito vasto, não tem como tu sair sabendo tudo. A Jennifer comentou, Marcos Zé, uma grande. Vou contar também uma história. O primeiro projeto que eu desenvolvi foi em 2007 para 2008. E foi para um amigo. Ele disse, tô montando uma loja de roupa. Ele falou assim, eu faço a loja virtual. Ele falou, tu sabe fazer? Não, mas me paga que eu aprendo e faço para ti. É isso, meter a cara. Foi nesse nível. Na prática, não tem. É claro que o conceito, a teoria é muito importante para tu ter um embasamento depois, até mesmo para defender uma ideia da frente do cliente, mas na prática é a melhor forma possível de aprender. Com certeza. Eu comecei também na faculdade assim, que nem perguntou, assim, só de cabeça. É isso. Fica bem difícil. Aos poucos tu vai pegando. Eu chorei bastante também. Não chorei ainda. Não chorou ainda? Não. Tu vai chorar. Desculpa, gente. É uma fase. A gente chora. Não é uma fase, continua.